que o Vicente Jorge Silva era associado desde o dia 15 de setembro de 1980, há coincidências fantásticas. É precisamente neste dia que assinalamos a data em que o Vicente Jorge Silva, sendo jornalista e cineasta, fez a opção de se ligar a esta casa. Temos muito gosto em acolher aqui esta cerimónia de entrega do Prémio de Jornalismo da Excelência Vicente Jorge Silva. O Vicente Jorge Silva, como eu disse, para mim, que pertence a uma geração de jornalistas que conheceu muito bem o percurso dele ao longo dos anos, desde o comércio do Funchal até ao Expresso, passando pela fundação e direção do Público e depois pela sua intervenção regular também em debates radiofónicos, em alguns dos quais estive com ele. Deixou uma grande recordação e uma grande saudade intelectual e pessoal em muitos de nós, alguns dos quais estão aqui hoje presentes, representando também essa saudade e essa admiração. Dito isto, e tendo a satisfação de nesta casa, que é uma casa de autores, também de jornalistas e, neste caso, de cineastas, como o Vicente Jorge Silva era, acolhemos a cerimónia da entrega do Prémio de Jornalismo da Excelência e, dadas estas boas-vindas e feitos os agradecimentos, eu passo a palavra a quem irá dar continuidade à sessão. Não sei se é o Jorge Weman, se é o Dr. Gonçalo Caseiro. Muito obrigado. Vou-lhe dar o microfone. Para beneficiar de poder tirar a máscara. Vai ali para o púlpito, com certeza. Bom, em primeiro lugar, permitam-me agradecer à Sociedade Portuguesa de Autores, em nome do Sr. Presidente, o nosso anfitrião. Começo por cumprimentar naturalmente a Sra. Ministra da Cultura, o Sr. Secretário de Estado, os administradores de entidades públicas e privadas aqui presentes, diretores de jornais, artistas, jornalistas, fotógrafos, técnicos e especialistas das mais diversas áreas. É um prazer ter-vos aqui para a entrega deste prémio, minhas senhoras e meus senhores. É com um imenso orgulho e reconhecimento que hoje me junto a todos vós para a entrega deste prémio que há um pouco mais de um ano ganhou o nome de uma das maiores figuras do jornalismo português das últimas décadas, Vicente Jorge Silva. A liberdade de ação da imprensa, a sua autonomia, a transparência do seu trabalho, a sua solidez financeira são em conjunto um barómetro crucial da avaliação da qualidade de qualquer democracia. Não existem sociedades livres e democráticas sem uma comunicação social assertiva. Não nos imaginamos sequer sem esta liberdade e também por isso devemos todos nós cuidar dela todos os dias. Vicente Jorge Silva representou em vida, em todos os projetos por onde passou e representará, esperamos nós através, ou pretendemos nós através deste prémio, essa imprensa que é crítica quando se justifica, que é um farol da sociedade, uma justa avaliadora do que corre bem e do que corre mal. É um ícone do jornalismo com caráter, com coragem, mas o Vicente Jorge Silva também tinha um apurado sentido do bem comum. Foi, portanto, uma personalidade ativa na defesa do jornalismo e da liberdade de expressão como pilares da nossa cultura, e estes são valores essenciais para a construção de uma sociedade plural. Por isso, o dia de hoje, que nos reúne a todos nesta sala com o nome de um brilhante guitarrista que também nenhum de nós quer esquecer, o Carlos Paredes, não pode deixar de ser, acima de tudo, uma homenagem. Lançar este prémio há pouco mais de um ano, ainda num ambiente de tristeza, significou para a imprensa nacional Casa da Moeda a prossecução de uma missão, no sentido em que nos cabe também preservar, para o presente e para as gerações futuras, a língua e a cultura portuguesas. Hoje digo-vos que esse sentido de dever se transformou em algo mais. É que todo o caminho que nos trouxe até aqui mostrou-nos a gratidão e o reconhecimento que reúne todos aqueles com quem Vicente Jorge Silva se cruzou. Desde a primeira hora encontramos o Henrique Caiate, que para além de estimular e apoiar a fundação do prémio, desenhou com o seu traço único este projeto e o materializou na imagem e nos troféus que temos aqui hoje ao meu lado. Mais tarde, enquanto escolhíamos fotografias para ilustrar a iniciativa, percebemos que a eleita vinha da lente do seu filho Miguel, que já tive a oportunidade de cumprimentar. Das conversas com cada um dos elementos do júri que me eram relatadas, no caso pela Mónica Paredes,
Sempre entusiasta e a quem a imprensa nacional deve a organização do prémio, ouvi falar em gargalhadas acompanhadas de um olhar sério de respeito com as memórias que lhe, e que a mim, por interposta pessoa, também me foram contadas. E todas as pessoas e entidades que fomos encontrando para tornar este prémio possível, recebemos uma entrega e um profissionalismo únicos, como quem assina a melhor das peças de jornal. Muito obrigado a todos e a todas. Percebemos assim que a vida, tal como o jornalismo, parece ser tão simples como isto. Histórias, pessoas, e é daqui que se formam as instituições e os países. Como a história de um Estado contada pela vencedora, Isabel Lucas, ou a história de um homem que se viu perante um combate que não tinha armas para travar, descrita pela Raquel Moleiro e pelo Tiago Miranda, que também já cumprimentei, reveladas, ou ainda a história de uma pessoa que traça o destino do seu próprio país, revelada pelo Micael Pereira e pelo Luís Garriapa. Parabéns e, sobretudo, obrigado a todos vós. Estou certo que conseguimos encontrar nos premiados, nas peças, em cada uma das pessoas presentes nesta sala, um bocadinho do legado que o Vicente Jorge Silva nos deixou. Relembrá-lo é regressar ao melhor jornalismo das pessoas e da sociedade democrática. Esta iniciativa, e assim termino, é o singelo contributo, muito singelo contributo da Imprensa Nacional Casa Moeda para preservar estas memórias e para concretizar estes desígnios. Muito obrigado a todos. Convidamos agora Jorge Vemans, amigo de Vicente Jorge Silva, em representação da família, a partilhar connosco algumas das memórias e testemunhos. A ilha, o ateliê de fotografia Vicentes, o romantismo materializado na paixão pela imperatriz Sissi, a mania de questionar, o deslumbramento pelo cinema, tudo aspectos de uma personalidade irrequieta e inquieta que o levaram à aventura do comércio do Funchal, à revista do Expresso, a fundar o Público, ao jornalismo como grande exercício de liberdade. Ao Vicente Jorge Silva, da também jornalista Isabel Lucas, foi a família escolher algumas frases para recordar o Vicente através das suas próprias palavras. É o que agora vos vou tentar ler, esperando que a emoção não me atrapalhe demasiado. As palavras são, pois, dele. O que é que eu sou? Sou um jornalista. Faço jornalismo desde os 15 anos. No fundo, foi a minha vida toda. Acho difícil encontrar outra profissão onde o exercício da liberdade, quando é verdadeiramente vivida, apesar de todos os condicionalismos, seja tão essencial e a intervenção cívica constitua um desafio tão apaixonante. O Camus falava na lucidez, na curiosidade, a lucidez, a recusa e a obstinação. O jornalista tem de ser lúcido e observar as coisas de olhos abertos e cabeça limpa de preconceitos, pesando os factos, medindo-os, procurando ser justo ao conseguir ângulos de visão que lhe permitam uma perspectiva tão abrangente e completa quanto possível. Depois, há a recusa de se deixar instrumentalizar, de condicionar o seu olhar e a sua liberdade de visão por fatores exteriores à sua lucidez. E a obstinação. Porque é preciso ser obstinado para conseguir chegar a um determinado objetivo. O jornalista não é um robô. Acho que o jornalista deve ter uma predisposição para não ser preconceituoso, não ser dogmático, não ter uma ideia pré-fabricada sobre o que surge perante os seus olhos. A subjetividade é inerente ao espírito do observador, embora não deva sobrepor-se à realidade objetiva, isto é, àquilo que efetivamente aconteceu ou acontece. O segredo está em saber equilibrar a subjetividade e as emoções com um certo distanciamento que respeite a factualidade das situações. Tudo começou, já se disse, na ilha, no facto de ser um ilhéu. Palavras do Vicente. Gostava de cultivar a tal fantasia infantil
a de que vivia num mundo em que a ilha era o único universo real e tudo o que se passava fora dela era imaginário. Lá, na infância. O Ateliê Vicentes era uma espécie de caverna mágica, tinha qualquer coisa de bric-a-brac. Era o ambiente que me envolvia na infância e teve certamente influência no meu imaginário. Inventava ou contava-me histórias e a partir delas começava a construir castelos no ar, a elaborar as minhas próprias fantasias. Uma personagem que me influenciou muito desde a infância foi a Imperatriz Elizabeth da Áustria, a Sissi. Havia uma fotografia dela supostamente tirada pelo meu trisavô na primeira vez que ela esteve na Madeira. Apaixonei-me por aquela imagem. Era uma figura romântica por excelência. Ainda hoje, quando me perguntam por uma figura romântica que tenha deixado um rastro em mim, com quem me identifico profundamente, penso sempre na Sissi. Ela representava o espírito romântico no seu mais absoluto. Vicente Jorge Silva era um romântico. Definia-se muitas vezes assim, sabendo que essa definição iria suscitar algum espanto. Embarcava facilmente em impossíveis, talvez influenciado pelas fantasias que alimentava no ateliê da família e na sua grande paixão, o cinema. Não sei explicar com rigor como é que nasceu em mim esta paixão pelo cinema, mas sem dúvida que acabei por ser jornalista pela frustração de não fazer filmes, apesar de umas experiências de cinema amador que realizei no Funchal. E foi na ilha que Vicente chegou ao jornalismo. Acho que nenhum jornalista devia começar a profissão sem ser como repórter. A reportagem é a base do jornalismo. E o ótimo é saber conjugar a reportagem com a análise. Em Lisboa, a profissão ganha outros horizontes e os encontros multiplicam-se. Havia nesse tempo, nessas circunstâncias felizes de que desfrutávamos na revista do Expresso, a possibilidade de quebrar o enquistamento de hábitos jornalísticos aparentemente imutáveis, institucionais, esse temor ao risco e à captação de novos movimentos e correntes a que o próprio Expresso, apesar de ter sido o jornal português mais influente do período pós-25 de Abril, também não escapava. O Marcelo e eu dávamos lindamente. Ele era um pouco louco, verdadeiramente endiabrado, mas sabia criar um ambiente muito distendido e até eufórico na redação. Às vezes, nas reuniões de segunda-feira, quando era planeada a edição da semana, ele saltava para cima da mesa e ensaiava uns gags burlescos absolutamente irresistíveis. E o Vicente nisso, nas suas funções de diretor, quando foi diretor. Acho até que chegava por vezes a dar confiança demais às pessoas com quem privava na vida profissional ou social. Olhando para trás, acho que eu via muitas pessoas que havia, talvez, como direi, um excesso de democracia no público. Não é que eu esteja arrependido. Estava na minha natureza e foi também por isso que existia um clima de convivência muito saudável no jornal. Nunca me coloquei numa torre de marfim. Não faz o meu género. Detesto genuinamente isso. Mas admito que haja quem pense o contrário. Sei lá. Havia um livro de estilo para seguir no público, que passou a ser também ensinado nas universidades. Na introdução, o Vicente escreveu: o rigor de uma informação completa e fundamentada, sobre factos e não sobre rumores, a imparcialidade da atitude jornalística, a correção, clareza e concisão da escrita são, para o público, regras essenciais. Notícias completas e originais, escritas corretamente, num estilo fluente e incisivo, são o capital informativo mais precioso do público. O casamento entre técnica e ética é um contrato essencial da vocação jornalística. A criatividade e o rigor técnico não são concebíveis sem um código ético que identifique os jornalistas do público. E se o cinema o levou ao jornalismo, anos mais tarde aconteceu mais ou menos o inverso. A história de eu fazer o filme, Porto Santo,
apareceu também como uma compensação para a forma obsessiva como eu exercia a atividade jornalística. O jornalismo é um exercício cívico devido ao seu papel na vida social e política, enquanto na escrita de ficção não é forçoso esse tipo de intervenção. Uma obra de ficção não é algo utilitário. No fundo, sou um cinéfilo incurável. Quanto aos livros, não li tudo o que devia, nem pouco mais ou menos, embora tenha começado a gostar de ler desde a infância. Mas sim, ultimamente, o convívio mais regular, menos intermitente, é com os livros. O Vicente gostaria de ter ensinado. Não me julgo com grandes apetências académicas, embora ser professor, no sentido de transmitir aquilo que aprendi ao longo da minha vida profissional, pudesse ser eventualmente proveitoso até para mim próprio. Finalmente, o Vicente, poço de contradições. Eu resisto a ser propriamente melancólico, essencialmente não o sou. Sou até capaz de ser muito exuberante, propenso ao humor, mas acabo por ser apanhado nesse imbróglio. A minha experiência de amizade está muito longe de ser desencantada, amargurada. Além disso, sou muito sentimental, mas não tropo. Sou capaz da maior afetividade, mas também, para minha própria surpresa, sou capaz de fechar-me num casulo de dureza e intransigência quando acho que alguém traiu as minhas expectativas. Perto do fim, o Vicente estava ciente que o seu maior arrebatamento era com a vida. Com o passar do tempo, as coisas desagradáveis parece que se esfumam. E, acima de tudo, tenho relações extremamente gratificantes com a minha família, a minha mulher, os meus 3 filhos, os amigos, todos aqueles, às vezes desconhecidos e inesperados, que me trazem sinais estimulantes da vida. Ao fim e ao cabo, continuo a acreditar nessa coisa tão prosaica e, ao mesmo tempo, tão exaltante que é a vida. E porque o jazz era uma referência na vida de Vicente Jorge Silva, que hoje homenageamos, contamos agora com uma interpretação de Desidério Lázaro e João Porfírio.
A criatividade, a experiência e a memória de um percurso em conjunto estão na base da identidade do Prémio e do Troféu Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva, da autoria do designer e ilustrador Henrique Caiate, que convidamos agora a usar da palavra. Muito boa tarde. Isto não vai ser fácil. Queria agradecer a vossa presença e queria agradecer a pessoas que tiveram, na altura da partida do Vicente, o ano passado, a rapidez de decisão de criar este prémio, de o abrir a jovens jornalistas, de fazer este concurso,
de escolher um júri, de arranjar depois esta parceria com a Sociedade Portuguesa de Autores, de forma a que a primeira edição deste prémio honrasse a memória do Vicente, da sua família, dos seus amigos. Eu acompanhei felizmente todo este processo. A amizade tem destas coisas. E o Vicente, com o decorrer deste ano, mostrou que faz muita falta. Partiu prematuramente, fez coisas extraordinárias. Eu tenho uma dívida de gratidão imensa com ele. Integramos o núcleo fundador do jornal, ainda no meu ateliê, que era na Pascoal de Mel, aqui perto. E há pessoas que nos deixam uma imensa saudade por aquilo que fizeram e que é palpável. Os artigos que escreveram, os projetos em que se envolveram. O Vicente envolveu-se no comércio do Funchal, no Expresso, no Público. Conspirou para fazer o Público como só ele sabia fazer, em que, no sótão do Expresso, falando muito alto, dizia: isto é segredo, ninguém pode saber. Toda a gente no corredor e no resto do jornal e nas outras salas já sabia, naturalmente. Da mesma forma que há milhares de histórias que eu não vou contar, nem um décimo, e que são uma memória imaterial e que nos fica cá dentro do peito. Não há palavras para explicar isso. É o tom de voz, são as frases, as brincadeiras, tudo isto de mão dada com um enorme profissionalismo, uma enorme independência e liberdade e o respeito pela sua história, pela história das pessoas que estavam com ele a fazer os diversos projetos. Eu acompanhei a parte final da revista do Expresso, foi aí que eu o conheci, de resto, e depois, desde o primeiro momento, o Público. Quando a Casa da Mãe, a Imprensa Nacional, me pediu para eu pensar o troféu, na verdade isto não é um projeto meu, é um projeto de muita gente e felizmente que é assim. A ideia de poder utilizar materiais recicláveis que a Imprensa Nacional, Casa da Moeda, tinha, o saber dos seus técnicos, pessoas que mostraram uma forma de estar e de falar e de trabalhar que foi notável. E, portanto, as pessoas, nós fomos reunindo informalmente, até apanhando o princípio do verão e tudo, e houve contributos de toda a gente, portanto, isto é coletivo, no sentido mais puro e nobre da palavra. Depois, quando se falou com a Sociedade Portuguesa de Autores, tivemos rigorosamente a mesma recepção. Imediata, entusiástica, e estamos aqui hoje nesta sala precisamente por causa disso. O Vicente, eu acho que o Vicente ia gostar. A última vez que falei com ele foi num almoço que fazemos todos os anos dos ex-público, no restaurante, cuja fotografia já apareceu ali, chamado O Manjar do Marquês, uma espécie de cantina que nós frequentamos todos os anos. E o Vicente estava, obviamente, combalido e se impressionou muito as pessoas que com ele privaram ali. Tive muito tempo a conversar com ele e longe de imaginar que depois, em setembro, isto ia acontecer. Não me quero alongar. Quero só dizer que o Vicente teve a força, o talento, a liberdade de fazer mudanças determinantes na comunicação social neste país e no país. Eu não teria participado, há 30 anos, não teria participado na aventura do Público com ele, com o desafio dele, se não sentisse precisamente isso. Era impossível ficarmos indiferentes ao pé do Vicente. Uma conversa que houve ainda no Expresso, onde eu fui ter com o Miguel Portas para fazermos um número especial do Expresso sobre os descobrimentos que fizemos. Houve uma série de quiprocós, não me vou atardar nisso.
que é facto é que houve uma altura que a conversa não interessava ao Vicente. Não lhe interessava. Estávamos no gabinete dele, atrás dele havia uma fotomontagem que era ele a dialogar com o António José Saraiva, ambos com alguns problemas auditivos, em que a conversa entre eles os dois era muito parecida com a conversa do Tornesol com o capitão Haddock a sair do voo em Sydney, no voo 714 para Sydney, em que eles não se entendem e dizem as coisas mais extraordinárias e vão descendo das escadas e vão entrando no aeroporto e tal. E aquela fotomontagem para mim era exemplo disso. E no fim da reunião, com outra pessoa que estava a levantar alguns obstáculos, a reunião acabou e o Miguel e eu virámos para o Vicente e dissemos, então, perante isto o que é que fazemos? Ele disse, eu não ouvi nada porque eu desliguei o aparelho. Houve uma altura que não me interessava ouvir. Desligou. E esta juventude permanente, esta joie de vivre dele, muito excessivo, em que ele próprio brincava com o excesso. Ele era o primeiro a brincar com o excesso. Com o tom de voz, com as entoações, com as brincadeiras, sempre a temperar um jornalismo de excelência, um jornalismo de primeira linha. Quero dar os parabéns aos jornalistas que receberam estes prémios e as menções honrosas. Eu espero e tenho a certeza que esta vai ser a primeira de muitas edições e acho que esses jornalistas ficarão seguramente honrados em ter o nome do Vicente no prémio que receberam. Muito obrigado. A primeira edição do Prémio Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva contou com 52 peças jornalísticas, de todos os estilos, apresentadas por 53 profissionais. Convidamos Nicolau Santos, presidente do júri do Prémio Vicente Jorge Silva e presidente do Conselho de Administração da RTP, a usar da palavra. Excelentíssima Senhora Ministra da Cultura, Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Cinema, Audiovisual e Mídia, Senhor Presidente da Imprensa Nacional Casa da Moeda, Senhor Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, meu caro provedor ainda do telespectador da RTP Jorge Vemans, meu amigo, para os filhos do Vicente, o Miguel, o Vicentinho e a Laura, e também para a Carolina que está aqui, não sei se a Cristina também está aí também, para todos eles uma saudação especial. E eu gostava de começar por dizer o seguinte, eu efetivamente não sei porque é que fui escolhido para presidente do júri deste prémio, a não ser pelo facto de no dia 8 de setembro de 2020 eu ter acordado, ter afastado os gatos, ter chegado ao computador, ter aberto o computador e a primeira notícia que vi do Expresso é que o Vicente tinha morrido. E eu não me contive que não avançasse diretamente para algo que nem sequer uso muito, que são as redes sociais, e tenho um blog, e escrevi um texto com o título Porra, então agora vamos ficar sem o Vicente. E, portanto, eu acho que foi isto que eventualmente levou a que alguém depois da Imprensa Nacional Casa da Moeda me ligasse a convidar, porque tinham decidido criar este Prémio de Jornalismo de Excelência e, obviamente, eu aceitei com muita honra, com muito orgulho, mas tendo a plena consciência que o Vicente teve uma carreira tão marcante para uma geração tão importante de jornalistas que outros fariam muito melhor esse papel do que eu. Mas, enfim, fui eu escolhido e gostava de dizer que, enfim, isso foi uma longa relação que eu tive à distância com o Vicente. Eu era jornalista, era estudante em Angola, mas tinha a meu cargo o Jornal Moral da Universidade de Luanda. E o principal alimentador de recortes desse Jornal Moral, que eu colava na parede, era o Comércio do Funchal. Portanto, aí é que eu me apaixonei pelos jornais cor-de-rosa e depois fui para a economia por causa disso, se calhar, não é? Depois, cá em Portugal, obviamente, a revista do Expresso era algo verdadeiramente incontornável e, de repente, em 1980, os melhores jornalistas todos do país
estavam todos juntos a fazer o melhor jornal diário que o país alguma vez tinha conhecido. E isso foi verdadeiramente extraordinário, porque alguns já eram nomes consagrados, mas havia muita gente jovem que, efetivamente, despontou e se tornaram expoentes do jornalismo em Portugal. Ainda por cima, esse jornal, e eu sempre o disse e vou repeti-lo agora aqui com muito carinho, esse jornal era, se tivesse sexo, uma mulher lindíssima, porque foi desenhado por um senhor chamado Henrique Caiate, que tem o melhor bom gosto que eu conheço para desenhar obras que são verdadeiras obras de arte. Por exemplo, ele desenha a revista Egoísta do Casino de Estoril, que tem prémios que chegam para esta vida e para a outra, e o Henrique é verdadeiramente um gênio na área do design e, portanto, eu gostava também de assinalar isto. Dito isso, penso que este prémio, sendo um prémio que vem numa altura difícil para o jornalismo português, difícil para o jornalismo em todo o mundo, é um prémio que, ainda por cima, vindo de uma instituição pública, é muitíssimo importante. Porquê? Porque, efetivamente, passamos por dificuldades muito graves, muito complicadas, com redações cada vez mais pauperizadas, com redações com cada vez mais dificuldades para fazer jornalismo de investigação, para fazer jornalismo de excelência. E o que aconteceu foi que, verdadeiramente, quando de repente nos confrontamos, o júri constituído pelos meus colegas Manuel Carvalho, diretor do Público, João Vieira Pereira, diretor do Expresso, a Teresa de Sousa, que é uma figura incontornável do jornalismo em Portugal, sobretudo no que toca a temas europeus, e a Daniela Santo, que é uma jornalista reformada e muito respeitada da RTP Madeira, pois quando nós tivemos de analisar os 52 trabalhos que nos foram propostos, eu, em particular, suponho que eles também, ficámos verdadeiramente surpreendidos e orgulhosos pela qualidade dos trabalhos que nos foram apresentados. Eu diria que desses 52 trabalhos, se houver 10 que eu teria alguma hesitação em publicar num jornal que eu dirigisse, já seria muito. Todos eles são de uma enorme consistência e, ainda por cima, abrangendo todos os géneros jornalísticos, desde a reportagem, que o Vicente, enfim, elogiava muito, a investigação, obviamente, a entrevista, a análise, enfim, de todas as áreas, o contar histórias, que é fundamental, todas as áreas estiveram representadas e todas elas tinham, para além de serem histórias muito interessantes, todas elas estavam extraordinariamente bem escritas. E isso é verdadeiramente, enfim, numa altura em que nós todos temos uma leve sensação, um mal-estar em relação ao jornalismo, que parece que não fazemos bom jornalismo, que as coisas não correm bem, que devia tudo sair melhor, de repente somos confrontados, efetivamente, com algo que eventualmente pensávamos que já não existia, que é jornalismo de grande qualidade, feito em Portugal, e que isso nos coloca a par de um dos melhores órgãos de imprensa em todo o mundo. Não tenho nenhuma dúvida sobre isto, depois do que vi. Para vocês terem uma ideia, depois de alguns debates entre o júri, a classificação que optamos por fazer foi dar uma nota entre 0 e 20 a cada um dos trabalhos. Pois bem, entre o trabalho que ficou em primeiro lugar e o trabalho que ficou em 10º lugar, a diferença não chega a 1 ponto, é de 0,9. E, portanto, isto é para mostrar que foi efetivamente muito difícil encontrar um vencedor, que esse vencedor é justíssimo, mas que há outros trabalhos que também poderiam ganhar e que, seguramente, este prémio lhes faria seguramente honra. Como sabem, a vencedora foi, enfim, uma pessoa que, curiosamente, tinha feito um livro com o Vicente, e o que aconteceu foi que houve um dos membros do júri que diz ainda por cima escreveu um livro com o Vicente. Bom, mas isso não contou para a classificação, foi Isabel Lucas, escreveu, enfim, uma análise sobre os Estados desunidos durante o período eleitoral, onde a compreensão do que se passou naquele país, ou que se estava a passar naquele país, resulta evidente da análise que ela foi fazendo, das reportagens, das pessoas com quem falou, etc. Isso é muito claro. Depois, ficou um trabalho dos meus ex-colegas do Expresso, a Raquel Boleira e Tiago Miranda,
É um trabalho chamado Voltar a Marchar e confesso que eu me comovi a ler aquele trabalho. Está muitíssimo bem escrito, já sabia que a Raquel escrevia muito bem, já sabia que o Tiago fotografava muito bem, mas aquele trabalho sobre um comando negro português que na sua primeira missão perde as 2 pernas e depois tem de reaprender a inserir-se na sua unidade e a trabalhar, etc., e que todos os colegas não o deixam desistir, é verdadeiramente tocante. E, finalmente, enfim, o júri decidiu, só havia o prémio, o primeiro prémio, o júri decidiu, precisamente devido à qualidade dos trabalhos apresentados, propor à imprensa nacional Casa da Moeda que houvesse pelo menos 2 menções honrosas e, portanto, acederam a isso. O terceiro, portanto, a menção honrosa, foi para o Miquel Pereira e o Luís Garriapa, com o seu trabalho sobre o Luanda Leaks, que não é um trabalho, este é talvez menos um trabalho deles próprios, é um trabalho de uma grande rede de jornalistas a nível internacional para denunciar não só estes casos, como os Panama Papers e outros. Ou seja, é algo que provavelmente será muito do jornalismo do futuro, será por onde passará muito desse jornalismo, porque as fragilidades com que cada um em sua casa se debate para fazer este tipo de trabalhos de grande folgo é grande e, portanto, estas alianças e estes apoios são fundamentais. E, portanto, eu diria que o Vicente ficaria muito orgulhoso não só deste prémio ter sido instituído, mas seguramente ficaria muito orgulhoso pela qualidade dos trabalhos que foram apresentados. E não tenho dúvida que na revista do Expresso ou no Público ele publicaria muitos destes trabalhos, se não todos. Gostaria de terminar dizendo algo que eu escrevi, que está aliás enfim, neste cartaz, dizendo que o Vicente foi o jornalista mais estimulante com que já trabalhei, e isso os seus colegas já o disseram aqui, o Henrique e o Jorge Vémets. Tinha uma curiosidade imensa, uma cultura vastíssima, um carisma incontornável e uma capacidade de liderança inquestionável, além de um humor verdadeiramente desarmante. Para mim, o Vicente era e sempre será não um jornalista, mas o jornalista. E tudo o que eu sempre quis foi conseguir fazer 1/10 do excelente jornalismo que ele sempre fez. Parabéns aos vencedores e parabéns ao Vicente. Chamamos ao palco Raquel Moleiro e Tiago Miranda para a entrega da menção honrosa com o artigo Voltar a Marchar. Chamamos agora ao palco Micael Pereira e Luís Garriapa para a entrega da menção honrosa com o artigo Luanda Leaks, como Isabel dos Santos desviou mais de 100 milhões de dólares da Sonangol para o Dubai. E somos chegados ao momento alto desta cerimónia, a entrega do prémio e do troféu Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva. Chamamos ao palco Sua Excelência, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, para a entrega do troféu, juntamente com o Presidente do Júri. Chamamos também Isabel Lucas, vencedora desta primeira edição do Prémio Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva, com o artigo Estados Unidos da América, Crónica de uma Desunião.
Boa tarde a todos, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, senhoras, senhores, meus amigos. Para mim não vai ser nada fácil falar aqui. Eu trouxe uma cábula para não me perder na emoção. É escusado dizer que é uma grande emoção para mim receber este prémio com o nome de Vicente, o nome do Vicente Jorge Silva. Quero agradecer ao júri, aos organizadores do prémio, dar os parabéns a todos quantos concorreram e em especial aos autores dos trabalhos que tiveram uma menção honrosa. Eu li-os na altura em que foram publicados e sei da qualidade de todos. Parabéns por isso à Raquel Moleiro, ao Tiago Miranda, ao Miquel Pereira e ao Luís Garriapa. Agradeço ao público, o jornal que Vicente fundou e dirigiu, porque me dá espaço para escrever, porque me deu espaço para ter publicado esta peça, Estados Unidos da América, Crónica de uma Desilusão, por continuar a existir esse jornal na herança de princípios do seu primeiro diretor. Obrigada também por isso, Manuel Carvalho. Eu não esperava receber este prémio, se me perguntarem se eu gostei de o receber, claro que gostei, mas é como se gosta ou como se gostaria de receber qualquer coisa que é inacessível. Concorri porque foi a minha maneira de homenagear o Vicente e, entretanto, esqueci que tinha concorrido. Faz uma semana fiquei muda com a notícia. Eu era a vencedora do Prémio de Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva. Depois da mudez vieram as lágrimas, depois das lágrimas as gargalhadas, e imaginei que ele diria: ainda hão de dizer que eu andei a mexer cordelinhos. Talvez tenha mexido, não me importo. Aqui estou eu hoje, grata, com uma série de imagens e de conversas e de emoções a atravessarem-me. Recebo o prémio com o nome de uma das minhas grandes referências do jornalismo, talvez a maior, e de um grande amigo que conheci longe dos grandes jornais onde ele andou e que ele fundou. Eu era pouco mais do que uma estagiária quando me mandaram entrevistá-lo a propósito da estreia do filme Porto Santo. Tinha-o visto uma vez na redação do Público, quando eu andava a estudar jornalismo. E lembro-me dele entrar na redação com uma fúria enorme. Quem o conhece lembrar-se-á dessas fúrias, irritado com um título. Quando eu ia a subir a escada da casa dele, ali na Rua da Glória, lembro-me de tremer e pensar que aquela fúria podia virar-se contra mim. Não fosse eu fazer uma pergunta que ele achasse de alguma maneira estúpida. Essa fúria nunca veio. E o que aconteceu a seguir foi uma cumplicidade que ficou para sempre e que foi de alguma maneira alimentada por amigos comuns. Nunca mais perdemos o contacto. Entre esses grandes amigos que me ligaram sempre ao Vicente, está um que eu não esqueço, não quero esquecer, quero lembrar aqui, porque o Vicente também gostaria que ele fosse lembrado. Ele chama-se Torquato Sepúlveda. O Torquato e o Vicente são para mim uma dupla. Quando penso no Vicente, penso no Torquato, e eles funcionavam, de facto, como uma grande dupla e uma grande cumplicidade. Foi assim até ao fim do primeiro que se foi, o Torquato. E o Vicente falava muito do Torquato em todos os almoços, em todos os jantares que tínhamos, e ele diria: e o Torquato, o que é que diria disto? Também penso o que é que o Torquato diria disto neste momento. Mas ainda lá no princípio, há uns 20 anos, o Vicente um dia convidou-me para integrar um projeto novo, uma revista mensal. Eu não tinha como recusar e começava ali uma aventura que me mudou. O projeto, entretanto, morreu, mas o resto ficou. As longas conversas que colavam almoços ou jantares e onde se falavam de tudo, sem os convencionalismos entre um diretor e uma miúda, os trabalhos em que ele pensava e que tentava, e onde tentava, e com os quais tentava sempre fintar o óbvio. Ele procurava o lado mais criativo do jornalismo, sem fugir ao rigor. Num desses dias, o Vicente pediu-me para ir ao Alentejo por causa de um crime. Um rapaz, numa manhã muito cedo, saíra à rua e matou um casal de velhotes ali mesmo. A notícia apareceu nos jornais, nos telejornais, e já ninguém falava dela quando ele se sentou ao pé de mim e disse que achava que eu deveria ir lá. Que aquilo tinha qualquer coisa de estranho, de literário, de cinematográfico. O Vicente pediu que eu fosse atrás de qualquer coisa que ele não sabia o que era, nem eu. Falámos de Camus, do crime do estrangeiro. Ele queria um ângulo que ajudasse a iluminar, queria aprofundar. E isso só seria possível indo lá, mesmo que não encontrasse nenhuma resposta, mesmo que a única resposta possível fosse o regresso com uma única pergunta.
O Vicente, entre muitas coisas, ensinou-me isso, que é preciso ir atrás, que é necessário tentar aprofundar, que o jornalismo é um ato contínuo, que não é bem uma profissão, é um modo de ser, de olhar, de observar, de ser testemunha e tentar passar isso, que se vê, que se sabe, de forma honesta, de forma livre. Que além de absolutamente indispensável ao funcionamento de uma democracia, como aqui já se disse, e é da criação de uma opinião pública informada, o jornalismo nasce de um estado de curiosidade e de espanto permanentes que se alimentam, por sua vez, de mais curiosidade e de mais espanto, e onde podem entrar todas as perguntas, hesitações, dúvidas. O jornalismo é o assumir tantas e tantas vezes que não chegamos a uma resposta, a uma descoberta, mas tentamos porque é essa a nossa obrigação. É uma missão pública, a do jornalismo. E aí entra qualquer coisa de egoísta por parte do jornalista, uma necessidade enorme, uma vontade enorme de partilhar, seguindo esse tal código deontológico onde imperam a liberdade e a responsabilidade, o rigor, que passa pela não usurpação, pela confirmação, pela busca incessante de chegar mais longe e de forma o mais criativa possível, fugindo ao óbvio, sempre que possível, como o Vicente tantas vezes fugiu, correndo por isso riscos. O Vicente foi embora há 1 ano, mas não há um dia em que eu não pense nele, por causa de um livro, de uma notícia, de um filme, de um jantar, de um restaurante novo, nos telefonemas semanais, mensais, em que me perguntava sempre como é que eu estava, no conforto que me deu em horas menos boas. O Vicente faz-me muita falta, porque eu ainda tinha muitas coisas, tinha tantas coisas para aprender, gargalhadas para dar, emoções para partilhar, com lágrimas e tudo, como no dia em que fomos juntos ver O Amor de Michel Haneke e chorámos os dois. Hoje tiro-lhe o chapéu, Vicente. Hoje agradeço-lhe, dando o abraço que me pediu há 1 ano e que eu não lhe dei no último dia em que o vi, com medo de lhe passar um vírus. Se eu soubesse na altura, ter-lhe-ia dado o maior de todos os abraços, como este que lhe dou agora, desejando que o seu modo de ser, de ver o jornalismo, continue vivo em quem o conheceu e nos que vierem a receber desses outros que o conheceram um exemplo, como uma cadeia de uma herança sem fim. Obrigada, Vicente, obrigada a todos. Acabamos o cerimónio ou a senhora Ministra ainda fala? Não está combinado ela falar. Aproximamo-nos do final da nossa cerimónia, mas não poderíamos deixar, na casa que celebra os autores e no dia que valorizamos o jornalista Vicente Jorge Silva, de refletir sobre o impacto do jornalismo em todas as dimensões sociais e culturais. Convidamos, por isso, Sua Excelência, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, a usar da palavra. Boa tarde a todas e a todos. Eu começo por agradecer esta introdução que me convida à reflexão sobre os impactos económicos e sociais do jornalismo. E eu, de facto, tinha pensado que poderia fazer um pouco essa reflexão. Mas depois desta cerimónia e do que nos trouxe aqui, de ouvir o Jorge Vemans, o Nicolau, de ouvir a Isabel, de ouvir o Henrique, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer um discurso formal, portanto, perdoem-me, não o vou fazer. Vou apenas começar por agradecer e dar os parabéns à imprensa nacional, porque não sei se foi pelo texto do Nicolau ou não, mas a verdade é que criou este prémio, em boa hora o fez, e por isso eu quero começar por dar os parabéns à imprensa nacional e ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, ao Gonçalo, por esta iniciativa, por aquilo que ela representa, não só da forma como a imprensa nacional vê o seu papel em Portugal, mas também pela importância que isto significa ao homenagear o Vicente Jorge Silva, homenagear o jornalismo e a imprensa livre em Portugal, e por isso quero começar por esta nota de parabéns à imprensa nacional. Dar também os parabéns e agradecer à Sociedade Portuguesa de Autores, ao José Jorge Letria, por aqui nos receber, e também pela importância que desde a primeira hora viu neste prémio e pelo que isso também representa. Ao
Jorge Veman, quero agradecer esta viagem que nos deu hoje, uma viagem através das palavras, através da recordação das palavras do Vicente, mas também com as imagens que acompanharam as palavras. Foi uma viagem, pelo menos para mim, foi uma muito bonita viagem, provavelmente para todos, e que celebra não apenas aquilo que ele nos deixa, o talento, o contributo que ele deixa para um Portugal certamente melhor, mas também pela vida e pelo que ele representou. Há ali vários sorrisos e vários momentos, como os almoços naquele restaurante que muitos de nós conhecem porque parávamos na autoestrada no Manjá do Marquês, e também para nos dar um pouco esse outro lado da vida do Vicente e partilhar connosco essas imagens. Agradecer ao Henrique Caiate, que há muitos anos também conheço, por aquilo que significa o design deste prémio, mas também por aquilo que aqui nos disse, nos deixou, ouvir as histórias. Nem sempre nós temos a noção do lado pessoal das pessoas que homenageamos e quando as homenageamos, e é bom ouvirmos e recordarmos o lado humano, que às vezes esquecemos que as pessoas que reconhecemos, que admiramos, têm um lado humano, têm um lado pessoal, têm mau feitio, contam histórias, dizem que contam segredos de forma a que toda a gente saiba, para que não seja um segredo, e recordar isso é muito importante, e por isso também agradecer ao Henrique essas palavras, o que aqui nos trouxe. Dar os parabéns a todos os jornalistas que concorreram a este prémio, foram muitos, certamente, como disse aqui o Nicolau, certamente o júri teve um papel difícil para escolher os premiados. Certamente isso e foi bom ouvi-lo dizer, é um sinal da qualidade do jornalismo português e por isso certamente deu trabalho, mas também ao mesmo tempo foi certamente um momento de orgulho poder fazer esse trabalho. Portanto, certamente estou convencida que o Nicolau e todos os membros do júri viveram esse momento. Finalmente, aos jornalistas premiados, que hoje aqui receberam este primeiro prémio, à Isabel e aos que receberam a menção honrosa, mas permitam-me destacar a Isabel, não apenas pelo prémio, não apenas pelo conteúdo e por aquilo que levou ao prémio, a reflexão que está na base do trabalho, que é o trabalho premiado, e a importância que teve na altura, mas que continua a ter hoje, e que provavelmente terá ainda mais no futuro, e por isso espero que mais trabalhos como este estejam para vir, e parabéns pelo trabalho e por aquilo que ele significou e significa para nós. Finalmente, uma última nota, já aqui se falou, mas eu não queria terminar sem o dizer, porque, como vos disse, decidi não fazer uma reflexão política sobre o impacto, não me sentiria bem comigo, porque de alguma maneira me emocionei também a vos ouvir e, portanto, não me sentiria bem a não fazer esta intervenção final, mas dizer que há algo que atravessa todas as intervenções e que de alguma maneira também leva à importância de estarmos aqui, que é aquilo que todos nós sabemos. Não há democracia sem imprensa livre, não há democracia sem jornalismo de qualidade, não há democracia sem aquilo que o Vicente Jorge Silva foi, representa e hoje homenageamos. Não tenho qualquer dúvida sobre isto, cresci a acreditar nisto, nasci antes do 25 de Abril, mas felizmente tenho o privilégio na vida de ter crescido sempre em liberdade. E sei o que isso significa e sou profundamente grata a todos os que me deram essa prenda e claramente ao Vicente, porque nos deu um jornalismo e uma qualidade de democracia muito melhor do que aquela que eu tive no dia em que nasci. Muito obrigada a todos. Chegamos agora ao encerramento desta cerimónia. Queremos, por isso, agradecer a todos os que nos acompanharam nesta edição do Prémio Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva, uma iniciativa da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que contou com o apoio institucional da Sociedade Portuguesa de Autores para esta sessão de entrega do prémio. Os parabéns a Isabel Lucas, a vencedora desta primeira edição, e para as menções honrosas atribuídas a Raquel Moleiro e Tiago Miranda, Micael Pereira e Luís Garriapa.
Agradecemos também a todos os profissionais que apresentaram as suas candidaturas. Por fim, um agradecimento especial a todos os familiares e amigos. Contamos com todos na próxima edição do Prémio Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva. Muito obrigada.